Saudações a todos, fala Nelson Capitão, instrutor de instrumentação e técnico de eletricidade e automação industrial. Hoje partilho com vocês um sistema automático que eu criei para que aquelas pessoas que têm interesse em instrumentação ou aquele instrumentista tenham uma visão mais ampla sobre a instrumentação e também até automação industrial. Porque nós vamos ver aqui como é que a instrumentação casa com a automação. Para muitos instrumentistas ouvem, sabem que os transmissores enviam um sinal analógico de 4 a 20 mil amperes, mas envia para quê? Para que instrumento? Para que processo? E nós vamos aqui ilustrar esses processos, pois criei um sistema analógico e digital, feedback feed forward, que vamos explicar detalhadamente como nós podemos converter um sinal analógico para uma saída digital e o mesmo sinal ainda sair analógico numa outra porta. Isso tem a ver com automação industrial e também vamos explicar aqui um pouco sobre a instrumentação. E falando de instrumentação, desse sistema que nós criamos, nós temos aqui um PIN ID. Esse PIN ID que nós temos aqui é um diagrama que vai ilustrar, o processo que nós temos realmente. Como podemos ver, nós temos um compressor e temos um transmissor que envia um sinal de 4 a 20 mil amperes e que está calibrado a uma pressão de 0 a 5 bar. O objetivo é o quê? Sabemos que os transmissores vão enviar o sinal analógicos, mas ainda assim vai acionar o nosso compressor, aquilo que é automação. E nós criamos um programa no nosso PLC da Siemens, no TIA Portal, que vamos apresentar daqui a pouco, onde essa lógica é possível. Mas o próprio transmissor também envia um sinal para o controlador indicador, que estamos a falar o nosso PLC, onde pode enviar um sinal agora analógico de 4 a 20 mil amperes para a nossa válvula eletropneumática. Isso estamos a falar de instrumentação. Então nós podemos ver que o nosso compressor alimenta a nossa linha do processo, ok? Mas também alimenta com ar para a nossa válvula eletropneumática. Então, depois do nosso PIN, nós vamos estar aqui a apresentar. Nós temos aqui a nossa válvula, como podem ver, eletropneumática, que recebe um sinal elétrico e converte a pneumático a fim dela abrir em percentagem, ok? E depois também temos aqui o nosso compressor. O nosso compressor é que vai enviar o ar comprimido para toda a nossa linha, ok? E para alimentar, conforme viram no nosso PIN ID, para alimentar a nossa válvula de controle, mas também vai alimentar a nossa linha do processo onde nós temos o nosso transmissor de pressão. O transmissor de pressão, estamos aqui a ver a sua comunicação modo base, que foi ser conectada diretamente com o nosso PLC. O PLC que nós estamos a funcionar é o PLC da Siemens, ok? Temos aqui Symatic E7 1200, é que nós estamos a usar para que possamos então efetuar essa programação. Ainda olhar para aquilo que é instrumentação, existe na instrumentação o 5-point calibration. 5-point calibration são os 5 pontos da calibração, que é muito importante na instrumentação para que nós possamos ver o nosso processo ao longo, como é que ela funciona. Por exemplo, nós falamos que o nosso sistema estará a funcionar numa pressão de 0 a 5 bar, ok? E esses são os seus valores intermediários. E sabemos que o transmissor envia um sinal de corrente, ou pode ser tensão, mas nesse caso é corrente que o nosso transmissor envia, que é de 4 a 20 mil amperes. E temos os seus valores intermediários. Agora, nós também temos o valor de leitura do PLC. O PLC, na verdade, ela não vai ler diretamente 4 a 20 mil amperes. Ele converte esse valor a um valor interno do PLC de leitura. E cada PLC vai ter um valor interno de uma escala de 4 a 20 mil amperes. Para a Siemens E7 1200 que nós temos, nós estamos a ver que a leitura varia de 0 a 27, ok? Já fizemos o nosso 5-point calibration e também estamos a verificar aqui a percentagem, ou seja, a nossa válvula, o nosso sistema pode variar 25% a 50%, a 75% e a 100%. E a lógica que nós temos inicial vai ser qual? Eu vou adiantar para que quando nós ligamos o nosso sistema, devido ao barulho do nosso compressor e muito mais, lá em casa possam perceber o nosso processo. Como é que ela será?
Enquanto a pressão não for 5 bar, o nosso compressor vai ligar. Ela vai ligar, vai alimentar a nossa linha do processo até 5 bar, depois o compressor desliga e ali a nossa válvula abre a 100%, ok? Vai ser enviado um sinal de 4 a 20 mil amperes, ou seja, vai ser enviado já um sinal de 20 mil amperes para que ela abra totalmente. Então o que aconteceu aqui? É que foi um sinal analógico, mas depois vimos que esse sinal analógico ligou o compressor. Será que é possível um sinal analógico de 4 a 20 mil amperes ligar o compressor? Certeza não. Mas nós podemos no PLC converter esse sinal analógico para um sinal digital. E foi o que nós fizemos aqui no programa, os colegas vão acompanhar. Mas depois temos uma outra porta onde esse sinal analógico apenas sai a 20 mil amperes para que liga a nossa válvula. Então, nós temos aqui o nosso sistema, né? E ela funciona. Eu aqui não criei, devido ao tempo não criei mais um HMI, um SCADA, né? Aqui é onde nós fizemos a nossa programação, onde nós temos a nossa função de bloco, onde nós temos a nossa linguagem ladder. O que é que nós vamos ter? É que eu posso funcionar ela de forma automática, né, real, onde o nosso transmissor vai enviar o sinal no nosso sistema e nós vamos comprovar, mas depois eu posso simular também esses sinais. Posso alterar para o modo de controle remoto, onde eu vou fazer o controle de quanto eu posso enviar. Por vezes nós estamos no campo a trabalhar, né, e conseguimos solicitar a sala de controle para que nos envie um sinal, abrir uma válvula, fechar uma válvula. Vamos dar aqui o exemplo de como podemos abrir uma válvula, fechar uma válvula através da sala de controle. Isso é automação, isso é instrumentação, esse é o seu casamento que existe entre os dois, ok? E nós vamos estar aqui a mostrar. Sem mais demora, já falamos bastante, nós vamos então mostrar aqui como é que o nosso sistema irá funcionar de acordo com toda a explicação que eu dei inicialmente. Verificamos e ligamos o nosso sistema. A pressão está aumentando na nossa linha. Ok? Estamos no nosso sistema totalmente automático. O transmissor está a enviar o sinal. Nós falamos que ela varia de 0 a 27.648. Mas também a nossa pressão na nossa linha está a aumentar. Podemos ver aqui a pressão aumentar na nossa linha. O nosso compressor está ligado, como podem ouvir o barulho, né? Até chegar 5 bar, o nosso compressor vai desligar e a nossa válvula vai abrir a 100%. Então vamos aguardar que aconteça esta operação agora mesmo. Como podemos ver, né, o compressor desligou e a nossa válvula está aberta totalmente a 100%, né? Ela abriu totalmente a 100%. Então, é isto que realmente acontece. Quando tu, né, tens um sistema totalmente automático, o nosso sistema fez o envio e então de 4 a 20 mil amperes através do nosso transmissor e assim a nossa válvula abriu por completo. Agora eu vou lhe mostrar que também eu posso simular esses valores através da sala de controle. Vejamos, eu mostrei inicialmente aqui o nosso 5-point calibration. Sabemos que o PLC faz um envio de 0 a 27. Dentro desses valores nós encontramos os valores intermediários. Os colegas vão ver, se eu simular o valor de 13.840.824, ela corresponde em termos de pressão 2,5 e em termos de corrente ela significa ou corresponde a 12 mil amperes. E 12 mil amperes a nossa válvula vai abrir a 50%. Vamos então comprovar isto, se realmente é o que nós temos no sistema. Estou aqui a avaliar este valor que é 13.824 e vamos ver, vamos fazer o envio controlando como é que a nossa válvula vai alterar. Eu vou pedir ao meu colega que filma já a válvula e quando eu vou inserir esse valor, vimos uma alteração para 50%. E se nós voltarmos aqui no nosso sistema, vamos verificar que ela abriu a 50%. Vou voltar a enviar, né, mais um valor rapidamente.
estou na sala de controle, eu sei que o valor para abrir a 25% é 6.912, né, que corresponde a uma pressão de 1,5 bar e em termos de corrente 8.000 amperes. Esse 8.000 amperes é que nós vamos enviar na válvula para que ela abra a 25%. Então, neste caso, eu vou pôr 6.912. Então, enviamos, né, como podemos ver, a 25% e a nossa válvula abriu exatamente a 25% com o dado que nós enviamos. Desta feita, é assim que muitos sistemas funcionam. É um básico para nós começarmos a ter alguma visão. O instrumentista tem que saber quando é que nós estamos a converter um sinal, ou seja, como é que os instrumentos que nós calibramos, que nós usamos, instalamos no campo, se comunicam com outros instrumentos e como é que o sistema em si funciona, ok? De 4 a 20.000 amperes que os instrumentos enviam, que a válvula recebe de 4 a 20.000 amperes, ou ainda o sinal pneumático que a válvula recebe de 3 a 15 psi para que ela abra. Onde é que param esses sinais? Como é que elas funcionam? Como é que nós conseguimos enviar esses sinais? Agora temos uma mínima ideia. Nós verificamos que, através de um sistema, através de automação, nós podemos converter os sinais analógicos para sinais digitais, como também podemos converter os sinais digitais a uma saída analógica, onde a nossa porta vai abrir de 4 a 20.000 amperes, depois vamos ter a conversão de 3 a 15 psi, e assim o sistema, sucessivamente, independentemente do processo, ela pode ser constituída. Agradeço a todos aqueles que têm interesse em fazer instrumentação. Eu sou Nelson Capitão, já tenho dito, instrutor de instrumentação Canaidaco, o melhor centro de Angola. Junta-se a nós e vem aprender instrumentação conosco e automação industrial. Muito obrigado.